Salve, salve, sexto ano, chegando aí na área. Como é que vocês estão? Perceberam que mais uma vez eu tô fora de casa, por isso que eu tô mascarado. Mas é o seguinte, ó. Antes de começar, prestem atenção. Vocês, no grupo, terão todas as regras de como cada professor vai trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Teve uma reunião ontem para tratar sobre o comportamento de vocês, sobre como estão sendo os grupos, como vai ser feita a chamada, etc, etc, etc. Lembrem-se, cada professor vai ter a sua maneira de trabalhar e vocês têm que saber essas maneiras. O professor, evidentemente, vai dizer para vocês, tá certo? Então fiquem bem atentos e hoje vocês já vão perceber um pouquinho da diferença da minha maneira de trabalhar com vocês e da de outros professores também. Bom, vamos continuar, né? Como o pessoal costuma dizer no YouTube, sem mais delongas. Vamos ver qual é o assunto que a gente vai vivenciar no dia de hoje. Lembrando que vai ter atividade para vocês, mas como vocês já sabem, primeiro o vídeo, depois a atividade. Então, a gente vai falar do planeta Terra como um todo. Na aula anterior, a gente estava falando sobre a formação do universo, a formação do sistema solar, a formação do próprio planeta Terra. Só que hoje a gente vai falar do planeta do jeito que ele se apresenta hoje para a gente, sem levar em consideração algumas das coisas que a gente tinha falado na aula passada. A gente vai dizer, vai comentar, vai falar sobre o planeta como ele é atualmente, tá certo? Então vamos a algumas especificações. Primeiro, planeta Terra, terceiro em distância do Sol, certo? Acredita-se que seja o único planeta onde exista vida. Essa ilustração, como várias outras que vocês veem na internet, como várias outras que vocês também veem em livros, ela está fora de escala. O que é que isso significa? A distância entre os planetas e a distância dos planetas em relação ao Sol, nesse desenho, não é a real, tá? Se fosse a real, não iria caber nesse desenho. E outra coisa também, o tamanho desses planetas em relação uns aos outros. Se você comparar nessa ilustração o tamanho da Terra com o tamanho do Sol, está extremamente desproporcional. A Terra é bem menor do que isso se comparado com o Sol, se comparado com Júpiter, que também está aí de lado. Essa figura, esse planeta mais perto de mim aí. Pois bem, terceiro planeta do Sistema Solar, como a gente viu na aula passada. Mercúrio, Vênus, Terra. Terceiro planeta em distância, certo? O planeta Terra como um todo, ele é recoberto por uma camada de gases, que a gente viu que teria se formado a partir dos vapores e gases emitidos pelos vulcões. A gente viu isso na aula anterior. E essa camada chama-se atmosfera. Ela recobre o planeta Terra, tem uma função de proteção do planeta em relação a elementos do espaço sideral. Os elementos, quando vão penetrando na Terra, o atrito desses elementos com a atmosférica é tão grande que esses elementos se desintegram, como por exemplo as estrelas cadentes, que são meteoritos, certo? E além de segurar também, proporcionar um efeito estufa, que faz com que a temperatura da Terra seja adequada à nossa sobrevivência. A gente vai falar sobre isso quando estudar especificamente a atmosfera, tá bom? Outra coisa, sobre o planeta existe muita água. Essa água forma a hidrosfera. A hidrosfera terrestre é formada pela água dos oceanos, dos rios, das geleiras, até a água suspensa nas nuvens, porque ela vai voltar para esses locais onde eu falei, e os lençóis freáticos também. Por essa ilustração, se você analisar, dá a impressão que o lençol freático é uma série de túneis cheios de água no subsolo. Não é bem assim. A água está no solo como se fosse uma esponja. A gente não consegue sair nadando dentro de um lençol freático, não. Tá certo? Dentro dos lençóis de água. A água está retida no solo e quando a gente cava buracos, quando a gente permite observar um olho d'água, a gente percebe que não é uma tubulação que está chegando, nem um túnel que está chegando. Existem caminhos submersos de água, lógico que existem, mas os lençóis, de maneira geral, ele se comporta como se fosse a água dentro de uma esponja, ok? Vamos continuar. Essa ilustração aqui mostra os nomes atmosfera e hidrosfera. Lembrando que biosfera e litosfera a gente vai falar depois, então paciência com esses nomes.
vamos se deter apenas na explicação geral do que seria a Terra e como ela é organizada, ok? Então, internamente, como é que a Terra é constituída? Primeira camada, crosta terrestre. Imagine, gente, se fosse possível a gente remover toda a água do planeta Terra, toda. A Terra teria esse aspecto. Vamos dar uma ampliada nisso para vocês observarem. Imagine, toda essa parte de, vamos chamar de rocha, toda essa parte sólida que forma o planeta Terra, a gente chama de crosta terrestre, ok? Então, recapitulando, sem a água, no fundo dos oceanos existe uma espécie de piso. Esse piso é a nossa crosta terrestre, certo? Manto, dando continuidade. O manto está logo abaixo dessa crosta terrestre e é formado, tá, por rochas, como é que eu poderia dizer? Derretidas, né? Tem um aspecto pastoso em função das temperaturas altíssimas. Quando vocês observarem alguma ilustração desse tipo no livro, na internet, etc., vocês vão ver que tem essas tonalidades e essa luz no meio. Por que é sempre representado dessa forma? Quando a gente pega materiais rochosos, sólidos, e coloca para derreter, a gente percebe o seguinte, que principalmente o ferro, quando ele é aquecido, ele começa a ficar incandescente, ou seja, ele vai emitindo essa luminosidade característica. É por isso que as imagens são representadas dessa maneira. Mas, se fosse possível eu fatiar o planeta Terra e manter a sua integridade, apesar da fatia que eu tirei, a gente veria mais ou menos isso, ok? O núcleo é a parte mais central. Voltando à ilustração do manto, o manto seria a parte, esses anéis que não estão no centro. Essa luz no centro seria o núcleo, tá? Então, a parte central, formada por ferro, por níquel em altíssimas temperaturas. Primeiro, por que altíssimas temperaturas? Por que a gente sabe disso? Porque a gente consegue perceber, quando eu digo a gente, os cientistas, que quanto mais se penetra na superfície da crosta terrestre, mais a temperatura vai aumentando. Eu estou falando de altas profundidades. O segundo aspecto é que, se um dia o planeta foi líquido, derretido, assim que ele foi formado, os materiais mais densos tendem a ficar no fundo. Como o planeta é redondo, esse fundo é o meio, tá? É a mesma coisa da gente preparar um suco e colocar muito açúcar. Esse açúcar não tende a se depositar no fundo por ser mais denso, que a gente chama erradamente de mais pesado. Pois bem, os materiais mais densos e mais pesados teriam sofrido pela própria gravidade do planeta Terra e ido para o meio desse planeta, tá certo? E os elementos mais leves, ou seja, menos densos, teriam ficado na superfície. Professor, mas na superfície a gente não encontra ferro também? Encontra, mas sem dúvida nenhuma em menor quantidade do que seria nas regiões mais profundas, ok? Bom, isso aí é só a ilustração para vocês entenderem que é possível se dividir o núcleo em partes internas e externas, né? Aí se fala, vocês estão vendo assim, o Polo Norte. Gente, veja só, isso é um eixo imaginário do que seria o núcleo da Terra. O Polo Norte é lá do lado de fora disso que seria o miolo do nosso planeta, ok? Vamos continuar. Como eu já falei, essas ilustrações não é que existe um Sol dentro do nosso planeta, não, mas é basicamente esse tipo de estrutura representa apenas o aumento da temperatura. Não tem aquelas imagens infravermelho que você vê na televisão do aeroporto fulano de tal, ou em filme para mostrar que tem movimento de pessoa. Quanto mais alta a temperatura, na câmera, não vai ficando cada vez mais claro? Segue essa mesma lógica para entender como seria o nosso planeta por dentro, ok? Movimentos da Terra. A gente tem que falar nos movimentos tanto da Terra quanto da Lua. Primeiro da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. Como é o nome? Rotação. O movimento de rotação da Terra dura um dia, certo? Então, 23 horas e 56 minutos é praticamente um dia. Essa diferençazinha vai somar com um do outro dia, com do outro dia, com do outro dia, somando tudo, a gente tem um dia a mais, de 4 em 4 anos. Depois eu falo sobre isso.
tá? Então, nessa ilustração pequena aí, a gente tem o movimento de rotação aí em verde, tá certo? Então, lembre-se disso, que além do movimento de rotação, existe também o movimento de translação, ou seja, a Terra gira em torno do Sol. Presta atenção, né? Não fiquem à toa aí não, tem que prestar atenção na aula que a gente está na metade. Continuando. Então, ó, um movimento de translação da Terra faz com que em determinados momentos ela sofra algum tipo de inclinação, que faz com que em determinadas áreas recebam mais ou menos Sol. Eu vou narrar essa ilustração de baixo, porque tem a de cima representando isso. Ó, o eixo está inclinado vamos deixar por igual. Pronto, está por igual agora, tá vendo? A Terra está girando paralelamente ao Sol, vamos dizer assim. Mas quando o Polo Norte se inclina mais para o lado do Sol, a parte do Polo Sul está sem receber luz em nenhum momento, tá vendo? Agora inverteu, agora quem não recebe é o Polo Norte, certo? Aí vai igualar, igualou. Quando iguala, noite e dia são iguais. Mas quando ocorre a inclinação, perceba que o Polo Sul não recebe luminosidade. Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Agora o contrário, ó. O lado norte recebendo menos luz do que o sul. E aí a gente tem as estações do ano. Ou seja, quanto mais incidência solar uma região recebe, mais ela está perto do verão, ou ela está no verão. Certo? Nessa imagem, por exemplo, observe a linha do Equador inclinada. Então a parte de baixo está recebendo mais luz do Sol do que a região de cima. Então, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, do jeito que está dizendo aí a legenda. Outra ilustração de verão no hemisfério sul. E agora uma ilustração, uma animação do verão no hemisfério norte. Onde tem essa legenda que tem escrito aí, solstício de junho, observa que não está batendo luz do Sol nessa ilustração em nenhum momento. Então, no Polo Norte e no Polo Sul, tem épocas do ano que é só dia, nunca anoitece, e tem outras épocas do ano em que é só noite, que nunca amanhece. Então, essa ilustração mostra que a Terra está girando, mas o Polo Sul não está recebendo luz em momento nenhum, ou seja, vai ser sempre noite nesse período no Polo Sul. E quando a Terra inclinar para o outro lado, essa inclinação é à medida que ela gira em torno do Sol, aí a situação se inverte. Entenderam? Continuando, gente, ó, a Lua, satélite natural. Por que satélite natural? Porque existem os satélites artificiais que o homem construiu e que são vários e vários e vários em volta do planeta. Se vocês se lembrarem daquele aplicativo que eu falei na aula passada, vocês talvez se lembrem que em volta do planeta Terra tem um bocado de estruturas, como se fosse um bocado de mosquinha em volta, que são os satélites artificiais. Pois bem, a gravidade na Lua é menor do que no planeta Terra, porque a Lua é simplesmente menor, só por isso, tá? Outra coisa, o núcleo da Lua, é rico em ferro, ou seja, é praticamente a mesma constituição da Terra, tá? Um detalhe importante é o seguinte, professor, se o homem foi à Lua, por que ele não voltou lá? Gente, a Lua não tem graça para efeito econômico. Porque você fica pensando, se o homem foi à Lua, já era para ele ter colonizado a Lua, já era para ter um bocado de coisa lá na Lua, já era para ter banco, shopping, era para ter um bocado de coisa na Lua. Estou brincando. Mas, basta vocês raciocinarem da seguinte maneira, se o deserto é bem mais perto do que a Lua, por que o deserto não é urbanizado, não é colonizado? Porque as condições de sobrevivência do ser humano no deserto são muito ruins. Tá? Professor, mas construíram várias cidades no deserto. Sim, mas não ocorre uma expansão. Ainda existe o deserto. Porque sai caro construir num local que você não tem estrutura de água, que você precisa ter uma estrutura de energia elétrica muito grande. Imagine isso na Lua. É muito mais prático para as agências espaciais construírem a estação espacial, que fica em órbita o tempo todo, aliás, que está no espaço, né? Observando o planeta Terra, observando o universo, sem a necessidade
de colocar uma estrutura que seja firme o suficiente e que seja invulnerável o suficiente. Por exemplo, se eu estou na Lua, numa estrutura fixa na Lua, na hora que a Lua girar, que ela tem um movimento normal dela, e ela girar e eu ficar em posição oposta à Terra, eu vou perder o sinal e o contato com a Terra. Se eu tiver numa estação espacial suspensa, em nenhum momento eu vou perder a vista da Terra, portanto eu não vou perder a comunicação com o planeta Terra. Então não vale a pena colocar uma estação espacial na Lua. Na verdade, pode ser que no futuro coloquem, mas ainda assim ela vai ser bem mais cara do que uma estação espacial flutuante no espaço. Ok? Recapitulando, a crosta da Lua tem elementos, como eu já falei, parecidos com os que tem aqui. Ah, professor, se tem reserva de silício e magnésio, silício é bom para fazer bateria, ferro para construção, por que não traz da Lua? Gente, o custo de trazer de lá é melhor a gente cavar aqui na Terra e procurar aqui. Por isso que não há exploração na Lua, tá certo? Por conta do custo de levar um foguete. Uma coisa que eu sempre pensava que era criança. Se o problema do planeta hoje é o lixo, por que a gente não pega um lixo, bota no foguete e aponta para o Sol e sacode o foguete lá no Sol? Porque o custo do foguete é muito caro. Então, para os governantes, para os países, é muito mais cômodo acomodar o lixo do próprio planeta Terra do que mandá-lo para o espaço, porque sai muito caro. Entenderam a lógica da corrida espacial? Se bem que a gente está tentando ver Marte, como é que Marte se comporta, o que é que Marte tem de interessante, mas ainda assim é extremamente caro. Essa ilustração é só para mostrar para vocês a diferença do tamanho da Lua em relação ao tamanho da Terra. Lembrando que a Lua está mais afastada, não é essa distância da Terra de jeito nenhum, tá? E aí vamos falar dos movimentos da Lua. Recapitulando da Terra, a Terra gira em torno do Sol, translação. A Terra gira em torno de si mesma, rotação. Então na Terra, rotação e translação. Agora vamos ver da Lua. Tem rotação também. A Lua gira em torno do seu próprio eixo. Esse processo é chamado de rotação. A Lua gira em torno da Terra. Esse movimento da Lua que está aí em branco e a Terra que está em azul é chamado de translação. Demora um mês para acontecer. Tá? É por isso que em um mês a gente vê as fases da Lua do jeito que está esse quadradinho embaixo mostrando. Ó. Só tem uma coisa que eu não entendia quando eu era mais novo, né? Que é, ora, se a Lua está fazendo esse movimento, por que ela... Quer dizer que ela passa na frente do Sol, Não, gente, não é assim. Imagine que o Sol é aquele quadro branco ali atrás de mim. Tá vendo o quadro branco ali? Agora, imagine que a Lua está fazendo esse movimento. Ela está passando aqui na minha frente. Só que ao invés dela cobrir o Sol, ela faz esse movimento aqui, ó. Passa por trás de mim, passa pela frente de mim. Passa por trás de mim, passa pela frente. Tá vendo que não está cobrindo o quadro lá atrás? Não sei se dá para perceber que tem um quadro branco ali atrás. Certo? Se acontecer de a Lua cobrir, aí a gente tem um eclipse. Tá certo? Mas o eclipse não acontece todo mês. O movimento normal da Lua é esse aqui. Ó. Ela está em cima do planeta fazendo o movimento. Observe que na ilustração tenta se mostrar mais ou menos isso, mas não fica muito claro não. Por isso que eu falei do quadro lá atrás. Mais um movimento da Terra. Esse pode parecer confuso, mas gente, vamos usar um pouquinho de lógica. Se a Lua gira em torno da Terra, mas a Terra está andando, então automaticamente a Lua também está andando, certo? Então é mais ou menos essa lógica do movimento de revolução. A Lua está girando em torno da Terra, mas como a Terra está girando em torno do Sol, a Lua vai junto. Querendo ou não, ela girando do jeito que ela está, ela gira também em torno do Sol. É o chamado movimento de revolução. Vou citar um exemplo para vocês entenderem. Isso é um pedaço de física, de uma disciplina chamada física, que vocês vão estudar lá no ensino médio. Tem gente que acha chato. Mas pensa, imagina o parafuso da roda de um ônibus. Ele está fazendo isso, né? À medida que o ônibus está andando, está fazendo esse movimento.
Agora, imagine esse movimento em relação à pista. O parafuso está fazendo esse movimento, mas está indo junto com o ônibus, está indo embora. Então, é um movimento de revolução se comparado com a pista. Tá certo? E assim vai. Então, recapitulando, rotação, translação e revolução, os 3 movimentos da Lua. Os movimentos da Lua resultam nas fases da Lua: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, certo? Então, essas fases da Lua duram mais ou menos 7 a 8 dias, como eu estava falando para vocês, que esse ciclo demora um pouquinho mais que um mês, ok? Isso aí é uma ilustração para dizer como é que a gente observa isso na Terra, certo? E aí existe uma relação entre o movimento da Lua e as marés. Apesar de a Lua ter uma gravidade bem menor que a Terra, ela exerce sim influência sobre o planeta Terra. É como se ela puxasse um pouquinho. Imagine, por exemplo, sabe quando um adulto pega uma criança e roda ela em volta de si, segura pelo ombro assim, pelo sovaco, como se fala, e arrodeia? Pronto. Então, na hora que a gente faz um movimento como esse, ou então quando você pega uma sacola e roda, sabe? Na hora que você faz isso, querendo ou não, aquela sacola, aquela criança, ela está fazendo um movimento puxando você para ela. Se você não tiver cuidado, você perde o equilíbrio e vai junto, apesar de você ser maior. Então, é mais ou menos essa lógica. Na hora que a Lua vai girando e a Terra também vai girando em torno de si, a Lua é como se ela puxasse a água do oceano para ela. Então, no local virado para a Lua, o limite ou o nível da água está mais alto, que é maré alta. Do lado oposto do planeta, de acordo com a ilustração que está embaixo, também maré alta. E nos locais onde a Lua não está puxando, maré baixa. De acordo, observem essa ilustração de baixo, tá? É mais ou menos isso, ó. Tá vendo agora? Outra ilustração também ilustrando. Vê que interessante essa daí, ó. É como se a Lua atraísse. Quando você tem uma bola mole que você aperta aqui em cima e embaixo, ela não aumenta dos dois lados? É mais ou menos isso. E para vocês entenderem um pouquinho mais também, outra ilustração, mais 2, na verdade, né? Observe que na parte de cima e na parte de baixo é como se eu tivesse uma maré baixa, tá? E aí, à medida que a Lua vai andando, essas marés também vão mudando. Observa, tá vendo? Então, nas partes de cima e de baixo a gente vê maré baixa e nas outras partes maré alta, ao longo do dia. A gente tem maré alta e maré baixa ao longo do dia, porque a Terra não está girando. É um negócio meio complicado, mas isso não precisa vocês entenderem não. Basta vocês entenderem por enquanto que a Lua influencia nas marés, ok? Isso permite que possa se estabelecer ao longo do dia os horários de maré alta e maré baixa, colocando isso numa espécie de tabela. Isso facilita muito a vida dos navegadores, a vida dos pescadores, das pessoas que dependem do mar de alguma maneira, ok? Pronto, gente, eu queria que vocês levassem em consideração que os vídeos ajudam vocês, mas que vocês têm que ter o conteúdo copiado no caderno e responder as atividades quando eu passar. Hoje tem um conteúdo para vocês copiarem e o exercício vai ser só na semana que vem. Eu espero que vocês tenham curtido a minha aula, tá certo? Pena que acabou, né? Mas é isso aí. A gente está aqui para fazer outras aulas iguais e atender as dúvidas de vocês, ok? Tchauzinho, gente, e até a próxima.